Boa noite! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Arena dos Saberes. Adélia Prado dizia assim: minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo o serão, ela falou comigo: coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, essa palavra de luxo. O nosso convidado de hoje acredita nessa força dos sentimentos. Diz ele: talvez o mais importante não seja falar, mas escutar. Escutar o que o outro diz, o que o outro é, o que o outro sonha. Como é necessário a todo educador, ele é um sonhador fazedor. Seja bem-vindo, queridíssimo Carlos Sclia. E no terceiro sinal, um clássico que celebra os sonhos, as dores e as paixões de quem vive pela arte. Chorus Line volta aos palcos em uma nova e vibrante montagem que homenageia meio século de história do teatro musical. Para falar desse musical, recebemos hoje um artista que marcou gerações e retorna ao espetáculo que abriu as portas para sua carreira. Seja bem-vindo, Raul Gazola. E à frente da direção e coreografia dessa versão brasileira, uma mulher que fez da dança sua vida e que hoje conduz com sensibilidade e vigor esse grande tributo à arte. Minha querida amiga Bárbara Guerra. El día que me quieras, la rosa que engana se vestirá de fiesta con su mejor color. y al viento las campanas dirán que yo es mía. Y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Lucena curiosa que verás, eres mi consuelo. Estamos começando mais um Arena dos Saberes, diretamente aqui desse teatro lindo, que é o Teatro de Arena do Sesc Copacabana, nessa parceria do Sesc Rio de Janeiro com a TV Cultura. E hoje o programa é muito especial. A gente sempre tem um terceiro sinal em que a gente fala de uma peça, e a gente vai falar de uma peça linda, que é Chorus Line, com uma produtora maravilhosa, Bárbara, Raul Gazola. Mas primeira parte do programa, a gente dedica alguma coisa que é muito cara ao Sesc e é muito cara à TV Cultura, que é a educação. E a gente trouxe aqui um grande educador que o Sesc ama muito. Eu vejo a Adriana, as educadores do Sesc falando de você. Você tem uma obra que tem uma preocupação imensa com a inclusão, com as pessoas de todos os tipos dentro da sala de aula. Então, começamos aqui com uma música argentina para te homenagear, você viu? Eu sei. Como a gente está sofisticado aqui no programa. Muito. Seja bem-vindo, viu? Muito bom ter você aqui. Bom, muito obrigado, um prazer imenso. Você quase pegou o lugar do baterista ali, né? Eu quase, eu preferia. Você preferia, né? Porque é melhor calar
e escutar. Eu melhor falei, escutar. agora não sei o que eu faço agora. Se era melhor calar, eu vou calar. Sim. Agora vai ter que falar. Aí eu vou ter que falar. Carlos, por que as pessoas têm tanta dificuldade de escutar as pessoas? O Rubem Alves, que é um grande escritor brasileiro, também dizia a mesma coisa. A gente está muito falante, a gente precisaria de ouvinte, né? Por que a gente tem tanta dificuldade? É um problema de ego isso? Bom, eu acho que é uma época do indivíduo que produz, que se expressa. Tudo que o mundo está solicitando das pessoas é opinião, informação, brevidade, rapidez. E então nos coloca numa situação difícil que é colocar as virtudes de outras épocas, como o silêncio, a solidão, a escuta, o relato um pouquinho mais longo do que um X ou que um aforismo. Não? Então está difícil porque hoje, me parece, as pessoas querem ter razão e não procurar coletivamente algumas verdades que tenham duração, não? Em comunidade. Acho que esse é o principal problema. Não? E parece que as pessoas se esqueceram um pouco que nós somos animais sociais, né? Você precisa conviver com o outro. Agora, as escolas brasileiras proibiram o uso dos celulares, muitos países estão fazendo isso, mas assim, se entrava numa escola de criança, intervalo, criança não brincava com criança, não conversava, todo mundo ali, grudado num aparelho, né? Sabe que eu sempre pensei, imaginei, quis que as escolas fossem tempos e lugares para as infâncias, ou para que as crianças tivessem infância. Parece um contrassenso, não? Quando a gente diz criança e infância, é porque elas estão separadas agora. As crianças não têm tempo para ter infância. E o pior disso é que a humanidade tem perdido a infância. E quando a gente fala da infância, fala do tempo livre, fala da arte, fala do brincar, do né? brincar, da arte. Então, esse para mim é o problema, não? A escola tem como grande função devolver infância para as crianças. Tem aquela frase bonita do Picasso, né, que toda criança nasce artista. Isso. E aí o que acontece depois? A gente perde a espontaneidade, perde a alegria, perde a curiosidade pela vida, Totalmente. né? Porque como as pessoas querem colocar a gente numa caixinha, então você quer aquele aplauso, quer fazer exatamente aquilo que alguém chegou à conclusão que é certo. Isso é a morte da autenticidade, né? É porque a gente quer gostar, não quer conversar. Mas eu sempre lembro também que a questão da infância é que a gente tem que amadurecer para a infância. Não tem que voltar para a infância. Tem que ir para a infância. Ao invés, as escolas estão querendo, cada vez mais cedo, que as crianças têm que ir para o adulto, para o mundo adulto. E então está se produzindo aí ao meu ver, uma sensação que a escola só serve para preparar o indivíduo para um mundo horroroso. Ao invés, eu acho que a escola tem que interromper esse mundo e fazer outras coisas. Até proibir o celular, acho estranho, não proibir, não? Tem que explicar, tem que contar, tem que conversar, porque a escola é um tempo e lugar diferente do que é a rua, a família, os outros lugares e tempos que já estão colocados aí para fazer sempre a mesma coisa. Então, na escola, acho que temos que fazer outra coisa. Ter outro tempo e outro lugar. Senão, acho que vai sobrar. Em algum momento vai sobrar. É interessante você falar dessa adultização, né? Isso. É um termo que a gente está usando muito. Esses dias, num shopping em São Paulo, eu vi uma mãe falando com a sua filha, que devia ter 4 ou 5 anos, falou assim, você não é mais criança. Você não repita isso, você não é mais criança. Eu fiquei imaginando... Hein, André? Uma pessoa de 4 ou 5 anos não sendo criança seria o quê? Eu sou criança hoje em dia. Tenho 32 anos e sou criança ainda. Então... E eu com 65. Aí, então, Mas você fala uma coisa que o Paulo Freire falava da boniteza da vida, né? Sim. Talvez um dos grandes desafios de buscar a infância em qualquer idade é nunca se esquecer dessa boniteza da vida, dessa experiência que é a existência humana, né? Lembras daquela frase do Mia Couto?
quando ele diz infância é quando ainda não é tarde demais. Então, quando a gente tem essa sensação, já é muito tarde, já não consigo, aí está perdendo a infância. Então, infância é quando ainda não é tarde demais. E às vezes é tão legal você ver uma pessoa com 90 anos e que não é tarde demais. Não, não é tarde demais. Que está ali, nunca. né, com os projetos pululando, com a vontade de viver, com essa... Sim. Eu fico, Carlos, sempre nessas angústias internas de educador também, que a gente tem tantas preocupações com informações, né, com a maneira com que a gente vai desenvolver o currículo, com aquele conteúdo que tem que ser dado, tal, e as pessoas desistindo de viver, as pessoas vivendo um processo de violência imenso, as pessoas não vivendo uma solidão, que é uma coisa boa, mas vivendo um isolamento, uma dor tão grande, né? Não, o solitário. Que não consegue dividir com ninguém essa dor, porque não se comunica, não tem... Você vê pesquisas no mundo todo, assim, as pessoas sem nenhum amigo. Como é que você, num processo de construção da sua identidade, na idade escolar, sem nenhum amigo, né? Infelizmente, houve uma mudança radical no mundo, para mim, devido a duas questões. A primeira, lá nos anos 90, já começou a aparecer esse sinal de alerta de que a gente estava perdendo a relação, a filiação entre o tempo e o lugar, o aqui e o agora. Parece que a gente está num agora permanente. Então, agora eu faço isso, mas e o aqui, o território, o local onde a gente está junto? Essa separação fez muito, muito dano. Ele acabou com uma ideia de comunidade. E a outra coisa que eu acho dolorosa é a separação entre o que fica perto da gente e o que fica longe da gente. Hoje me parece que estamos mais atentos ao que acontece, não sei, longe daqui, uma filmagem de 20 segundos de um cara que mora em Cracóvia, sabe? E a gente não presta atenção aos brigando lados. por pessoas que eu nem conheço, brigas políticas, assim, eu saio num ódio de alguém ou num amor, alguém que eu nem conheço, paro de falar com a minha família toda, com os meus amigos, e estou brigando com alguém que não sabe nem quem eu existo, né? E as pessoas, e é tão interessante esse processo das redes sociais também, que as pessoas entram ali, pode ser política, pode ser religião, futebol, você não sabe quem é, e as pessoas entram xingando. É xingamento. Não, isso é uma catarse. não. Isso é catarse? De fato, me dá muito a sensação, eu participo de redes sociais, eu tento fazer beleza poética, mas sempre tem um problema que é as pessoas não concordam, não importa com quem. Agora, tem toda uma discussão, você coloca uma poesia nas redes e cobram de você o posicionamento político, o posicionamento conceitual. Reclamam que você não diz tudo. Cada vez que abrimos a boca, todo mundo reclama de por que você não falou de aquilo. Mas do que você falou não interessa. Nem prestaram atenção. Nem prestaram atenção, infelizmente. Eu espero não ser assim, porque talvez eu seja assim também. Então, prefiro me cuidar. Não sei. A gente volta daqui a pouco, continuando essa conversa deliciosa de educação aqui. Banda... Todo mundo tem que ser especial, em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul, lilás, e daí? Que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos precisos.
Vamos aplaudir a nossa banda Beto Bonfim, Eduardo Simões, André Poiar, Julie, André Torquato, nossa maestra Laura. E vamos agradecer essa plateia incrível que está aqui hoje, o pessoal de Campo Grande, Niterói, Bangu, Sepetiba. E olha, em nome de todos os educadores do Brasil, eu queria fazer uma gratidão especial ao pessoal da Secretaria de Educação e Cultura do município de Duque de Caxias, que veio acompanhar o nosso programa aqui. E, Carlos, o nosso programa é o programa da televisão aberta brasileira que mais divulga livros e peças de teatro. Então, você tem vários livros, mas eu quero divulgar esse hoje, que é o livro que chama Desobedecer à Linguagem, editora Autêntica. Está aqui a nossa dica. Depois a gente fala um pouquinho dos seus outros livros. O que é desobedecer à linguagem? Não sei, porque... Não sabe? Vou chamar o Carlos Scler um minuto só. Deixa eu pensar o que eu quis falar, o que eu quis escrever. Já eram os começos do que eu chamava a humilhação através da linguagem. E eu queria muito escrever sobre o cuidado da linguagem, porque pensava que a gente não tem outra coisa que linguagem. Quando a linguagem é corpo, quando a linguagem é memória. Então, me parecia que as pessoas estavam querendo desobedecer antes de obedecer. Quer dizer, antes de conhecer. O livro tem um título que engana. Parece uma proposta. É uma provocação. Isso, assim, é o anarquista. Não? Mas, ao mesmo tempo, é a primeira página, eu acho, que diz assim... Para desobedecer alguma coisa, você tem que conhecê-la. Então, os poetas, por exemplo, que têm desobedecido maravilhosamente a linguagem, dominam a estrutura da língua. Por isso eles podem ter uma licença poética. Claro, né? que sim, mas os filósofos também. Os professores, por que não? Mas eles têm que, primeiro, conhecer aquilo que vão desconhecer depois. E o que falamos aqui sobre pedagogia improvável da diferença e se o outro não estivesse aí? Sabe que esse foi um livro que eu amei fazer, porque foi o primeiro livro que eu escrevi em castelhano, morando no Brasil. Quando eu morava nos anos 90 em Porto Alegre, aliás, me passaram coisas muito lindas com o meu sobrenome, lá em Porto Alegre, com o sobrenome Scler. O que significa Scler? Significa vidro. Quem trabalha com vidros. Eu sou transparente, eu sou honesto. Que bonito isso. Eu que sou nome honesto. bonito. Eu sou honesto. Sabe uma coisa? Tenho um minuto para contar duas coisas muito lindas que me aconteceram aqui no Brasil. Eu sou um argentino brasileirizado, tá? Completamente. Até na Argentina me perguntam de onde que eu sou. Então, quando eu cheguei em Porto Alegre, me convidaram para um congresso, um evento muito importante em Passo Fundo. Maravilhoso. Congresso de literatura, de língua. A Feira do Livro de lá é uma coisa. Viu? Era lindo, uma maravilha. lindo. Eu fui várias vezes. Queria muito chegar lá. Então, cheguei e a professora que me convidou, estamos entrando na universidade e tinha um cartaz maravilhoso, grande, que dizia Bem-vindo, Scler. Mas Eu não me era senti- você, era o Moacir. Desculpa, estraguei a história. Tudo bem. Foi assim. Eu disse assim, olha, muito obrigado, mas o meu sobrenome é com K, não é com C. E a professora me olhou assim e disse, Carlos, não é para você. É para Moacir Scler, que está chegando detrás de você. Eu nunca mais perguntei nada. Sempre pergunto, é comigo o convite? É comigo. Mas valeu a emoção do primeiro A emoção, momento. imagina, assim, né? eu era muito jovem. E a outra foi com o pintor carioca,
o Carlos Esclia. Carlos Clear. Para pior, ele é Carlos também. Então, todo mundo que vem para Paraty, tira uma foto da rua, Carlos Esclia me manda. Eu já tenho 2.000 fotografias. Então, eu estava num elevador em Porto Alegre, na Secretaria de Educação, escuto duas mulheres conversando. Sabem quem morreu ontem? Não, isso é o Carlos Esclia. E eu estava no elevador. Eu estava no elevador e eu me preocupei por uma coisa, só por uma. Digo, se eu sou o Carlos Esclia, vocês quem são? Para. E aí eu olhei se o elevador estava subindo ou descendo. Inferno, paraíso, sabe? Enfim. Estava subindo ou descendo? Estava subindo. Né? Acho que parou. Acho que parou mesmo. Se não tivesse subindo, você diria, né? É. Como diria no Suassuna, às vezes a gente conta umas mentiras também, e é melhor estar subindo. Né? Todo que não invento é falso. É? Que vem da coisa da criatividade, da contação de histórias, Totalmente. né? Sim, sim. E esse livro aqui, Enquanto Travessia. Ensinar enquanto travessia. Ensinar Esse enquanto travessia. Foi um livro que uns amigos da Universidade Federal de Bahia, da Bahia, de Salvador, eles quiseram traduzir textos meus e eles compuseram o livro. E então pegaram essa ideia de ensinar não é uma linha reta, não é uma viagem num só sentido, não é uma viagem para depois, porque a vida é no momento, sabe? Essa ideia de vamos deixar para depois o futuro, as promessas, o que não podemos fazer. Na verdade, eu acho que a educação é no presente. E que a viagem e a vida está no presente mesmo. Só que o presente tem que ter algum sentido para as crianças, para os jovens, para nós também. Está tão difícil, não? O presente. É verdade. É, Parece que a gente sempre é cobrado por alguma coisa que a gente não fez, isso. por alguma coisa que a gente não sabe, por alguma coisa que a gente está desperdiçando, porque você não conhece ainda essa rede, você não colocou isso ainda, você não fez não sei o quê, você tal. É quase que um temor que a gente tem pelo futuro. Também as pessoas enlouquecem, né? Com medo de envelhecer, com medo do que vai acontecer, com medo de poder ficar doente. Tem essa coisa com o passado e a experiência linda, né? Travessia lembra Guimarães Rosa, a beleza da travessia, o momento em que eu estou vivendo, a conversa que a gente está tendo, o café que eu estou tomando, o banho que eu estou tomando, o sagrado disso, eu não dou valor, né? Não. Até porque hoje a época nos fala assim: o passado já não tem nada para dizer, o presente está nada transcendente e o futuro é quem governa as nossas vidas. Mas tem um problema aí que a gente não está decidindo o futuro nosso. O futuro está decidindo a nossa vida. A nossa vida, já que a gente não decide, né? Mas eu acho interessante aí o mundo das novidades, não? Parece que a questão é pegar a última coisa. E o passado está cheio de novidades. Sabe, cada livro que você não leu é uma novidade. Cada música que você não escutou é uma novidade. Tem milhões de mulheres e homens que fizeram coisas Incríveis. pelas quais a gente está viva hoje. Então, não é uma relação morta com o passado. É uma relação viva que você tem que trazer para o presente, para que o presente seja existência e transcendência. E não apenas o imanente, sabe? Agora isso, agora outro. E que o futuro não seja decidido por outros. Somos nós que temos que decidir qual o futuro. Agora, nesse presente. Para te valorizar um pouco a Argentina, esses dias eu fui dar, Tá dar difícil. uma palestra. Mas tem muito passado bom na Argentina. Eu fui dar uma palestra sobre argumento, retórica, oratória. Aí eu reli O Beijo da Mulher-Aranha, do Manuel Puig, que é uma obra-prima sobre oralidade, né? A relação daqueles dois homens naquela cela, o processo de sedução, de convencimento. Aí, como eu li esse livro,
E eu pesquisei, eu vi Boquitas Pintadas. Eu não havia lido esse livro. É maravilhoso. Isso. Que é um livro sobre a linguagem dos túmulos da Argentina, né? É tão interessante porque, assim, o passado tem novidades de coisas que a gente até já leu em outros momentos e que releu e que viu. Mas tudo isso, né, Sclia, eu acho que está muito ligado aos nossos sentimentos. Por isso que eu acho cada vez mais que a escola precisa se preocupar com isso. Como é que eu educo os sentimentos? Como é que eu ajudo as pessoas a perceberem que as frustrações fazem parte da vida, que as dores fazem parte da vida, que não é só, né, um sorriso farto, e que a tristeza pode conviver com a felicidade. Menos né? mal. Menos mal. Estava né? querendo escutar isso aí. Tem tantas sensações para aprender, não apenas a falsa felicidade. Eu acho que tudo que vale a pena entra na sala de aula. Tudo que é estar à altura dos acontecimentos tem que sair da aula. Deixa para o jogador de futebol dizer eu tenho que estar à altura. Nem os artistas falam de estar à altura. Tem que valer a pena. E também tem que saber deixar em paz. Para mim são as 3 frases com as quais a formação de professores cria uma guia, sabe? Cria uma orientação. Chega de estar à altura. Isso cria responsabilidades que não são verdadeiras. Que as coisas valem a pena. E a gente vai deixar em paz vocês. Essa história do chega de querer chegar à altura, ela é tão forte, né? Porque uma das causas de desistência da vida é exatamente isso. Eu não consigo chegar à altura de fulano. Eu não sou perfeito. Quem é que inventou que o ser humano pode ser perfeito? É uma frase moral, não do mundo da moral, não é ética, não é estética, nem sequer. Eu lembro muito meu pai dizendo: você tem que estar à altura, tem que chegar à altura. E eu sempre perguntava qual seria essa altura, porque ele sempre mexia com a altura. Mudava a altura. Então eu perdia. Você chegava, sempre. Tinha que aumentar um pouco. Eu pensei que tinha chegado, mas mudava tudo. E a educação também trabalha isso. Bom, você não chegou a nenhuma parte. Você pode continuar andando. Você pode. Isso aí o verbo se chama o gerúndio. Pode ser, não sei em português. O gerúndio Caminhando, é o verbo da educação. Indo. Isso. Amando. Estudando, lendo, escrevendo, construindo, brincando. Né? Nós somos um ser em construção, né? Em desenvolvimento o tempo todo. Querido, obrigado pela sua presença. Porque você vai embora? Eu vou embora. Obrigado. Uma honra ter você aqui. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro sinal, falando de um grande musical que está de volta ao Brasil, Chorus Line. Um minutinho só. Ao longo dessa estrada, Novas histórias lhe serão então contadas. e você vai crescer, sonhar, sorrir, sofrer. Entre vilões, moinhos, dragões e poucas fadas. Viva cada instante, viva cada momento. Proteja da razão seus sentimentos. Tente ser feliz enquanto a tristeza estiver distraída. Conte comigo a cada segundo dessa vida. Conte comigo a cada segundo dessa vida. Toque de elegância em cada passo que ela dá. Que de extravagância em cada gesto que faz. Ela chegou e o seu coração sorriu. Bastou olhar e você já se decidiu. Só basta um momento e não tem pra mais ninguém.
Estamos de volta aqui no nosso Arena dos Saberes e hoje, nesse terceiro bloco, recebendo Bárbara Guerra, essa mulher que vem da dança, dos palcos e se transformou nessa grande diretora, coreógrafa, produtora, mulher de teatro. Raul Gazola, um homem que faz parte da dramaturgia, né, do nosso país. E falando de Chorus Line. Mas foi a Bárbara que me pescou lá e falou assim, sai dessa vida fácil que você está vivendo, vem fazer Chorus Line novamente. Vem fazer Chorus Line. Foi Colocou você dirigindo aqueles artistas que sonham com palco, com estrelato, e você tem que dizer não como diretor. Exatamente. Eu acho que a história de Chorus Line, que é uma história que tem 50 anos, não deixei nem a Bárbara falar, já cheguei. Não, já vai falando. Não se preocupa com isso, não. Toma em Que casa. falta de educação, meu Deus do céu. Você se empolgou com a música. Esse que dá ser idoso. Mas eu estava quietinho lá em casa e o Chorus Line é uma história que tem 50 anos e continua muito atual. É impressionante, porque a gente fala de dificuldades. A gente está vendo um espetáculo, Chorus Line, que é a vida dos bailarinos, atores, cantores, mas, na verdade, se você encaixar aquela história, você encaixa na vida de qualquer pessoa. Qualquer profissão. Todo mundo passa por entrevistas, por momentos que você espera, estuda muito, se forma e quer trabalhar naquele lugar, vai fazer uma entrevista, se coloca o seu melhor e não passa. Não quer dizer que você não seja bom. Talvez, naquele momento, o profissional que está fazendo a entrevista prefira um outro. Eu até perguntei para a Bárbara, quando ela fez os testes, né, se ela teve muita dificuldade de fechar o elenco. Ela falou que teve, porque ela teve que dispensar muita gente boa. Porque, por incrível que pareça, o Brasil, na verdade, eu acho que mais São Paulo do que qualquer outro estado brasileiro, eles formaram profissionais a partir, talvez, de 42 anos atrás, quando a gente fez Chorus Line, inicialmente, que nós não tínhamos os profissionais que tem hoje. Cara, a Bárbara montou esse espetáculo em 1 mês e 1 semana. Isso é um recorde, assim, absurdo. Mas não só pelo trabalho fantástico dela, mas pela qualidade de profissionais que ela tinha ao seu redor. Que as pessoas cantam maravilhosamente bem, são excelentes bailarinos e são ótimos e excelentes atores e atrizes. Então, pô, ela tinha uma gama de profissionais do lado que ela podia contar. E foi maravilhoso. Além de ter 2 bailarinos, que são atores e profissionais, que ajudaram ela no trabalho de coreografia, né? Que é o Malo. Que é o Malo, o Thiago. E o Thiago. E a Érica e a Gisele ajudando na atuação Bárbara, também, e, né, assim, no teatro. você vem de muitas montagens de sucesso, né? Você tem feito coisas incríveis. Obrigada. Não, e é verdade, é um sucesso atrás do outro. Por que Chorus Line? Olha, eu já vinha produzindo há alguns anos, né? Junto com o meu parceiro, com o Júlio. E quando a gente estava procurando eu queria me aventurar na direção. Começou também por aí. Eu já vinha coreografando, inclusive André. Não fez musical elogio o André. comigo. Não elogio o André. Mas tem que elogiar, porque ele merece, né? A moleque! Muito obrigado, pai. O André me dá um trabalho que você não imagina. No meu primeiro musical, que foi com o Ulisses, ele falou sobre essa coisa de eu ter essa vontade de dirigir, né? Eu acho que quando você é coreógrafo, você já é metade diretor, né? Porque você já pensa na cena como um todo, nas transições. E aí eu queria um musical para eu dirigir e eu sendo da dança, a gente buscando musicais para fazer, a gente falou Chorus Line. Quanto tempo que foi montado esse musical? Será que a gente traz de novo para o Brasil? E Será aí, que o tema é atual? Será que não é datado? não é né? datado. E a gente falou, não, vamos trazer. Foi um sucesso, revelou grandes artistas. Raul, aqui, primeiro musical do Raul. Acho que o primeiro trabalho profissional, né, Raul? Eu vi. Que te formou. Eu era pequenininho, mas eu vi. E aí... Isso foi em 83. 83, acho que foi. 83. Eu praticamente não tinha nascido, mas eu vi. Ai, São que piada Paulo. boa, Chalita. Muita gente assistiu, eu fiquei surpresa, porque muita gente assistiu a primeira montagem. Eu acho que como tinha essa carência, né, do teatro musical, e aí veio de fora uma réplica, muita gente assistiu. Então surgiu dessa vontade, assim, de alguma forma eu querer homenagear e montar algo que fizesse sentido com a minha vida, né? Que foi e é ser bailarina. Então foi nesse lugar, assim.
E aí volta para isso que ele falou, né? Eu tinha 14 anos na época. Que foi uma Mas você das chegou a primeiras- ver, não? Não, eu cheguei a ver, Chegou a de ver? verdade. Eu sou de 69. E eu fiquei tão impressionado assim, né? Eu me lembro que eu vi Chorus Line, na mesma época tinha Elas por Ela com a Marília Pêra fazendo, né? Sim. Era o começo de alguns musicais, assim, e a gente via aquele talento, e é o que o Raul falou, né? De repente, hoje, essa indústria, no sentido bonito da palavra, de musicais no Brasil, ela fez com que tantas pessoas se preparassem, e a gente tem artistas talentosíssimos, né? Pessoas muito. que vêm de muito suor, como diz muito o personagem esforço, do muito Murilo. treino, né? De muita coisa e o Muito. resultado é incrível. Né? É uma arte, assim, muito rigorosa e que exige uma disciplina muito grande, né? Porque são artistas multifacetados, são artistas que precisam dançar, cantar e atuar muito bem. E, para isso, precisa de um treino muito rigoroso. Então, hoje a gente tem artistas aí no mercado que são maravilhosos, tanto na atuação, no canto e na dança. E quando você vê isso acontecendo no palco, é mágico, né? Que é o que a gente tem, esse elenco que a gente tem. Eles são artistas completos. Então, na hora que você vê alguém com aquele talento, fazendo um espetáculo e se dedicando, e você vê na entrega, você fica assim, nossa, uau! Vários momentos eu que sou da área, eu que sou bailarina, convivi muito com esses artistas, eu olhava assim nos ensaios, eu falava assim, nossa, caramba, que você, prazer, né? Você é uma boa diretora aí em casa? em casa. Vamos saber. Vamos ver o que a filha da Bárbara tem a dizer. Ah, mentira! Eu gosto dela porque ela é engraçada, ela é muito admirada, ela é muito linda. Eu amo ela só por causa que ela enfrenta os meus medos. Um dia o espelho estava me assustando, ela falou, quer que tire do quarto? E aí eu falei, sim. E ela tirou com todo amor e carinho. Por isso que eu amo ela. Oh, meu Deus do céu! Desmonta a gente, né? Enfrenta os meus medos. Ai, desmonta a Meu gente. Deus Que do linda, céu. que fofa. Nossa, Maia é muito especial. Nossa. Ela é muito especial. Nossa, ela foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, assim. Eu que estava num legal. momento, né, fazendo os programas, né, no Dance em Brasil. Já tinha ganhado com o Yudi, depois ganhei com o Mion. Fui para fora do país para me aperfeiçoar no ballroom, que é um estilo de dança que a gente não tem muito aprofundado aqui no Brasil. E aí eu descobri que estava grávida lá. E isso mudou a minha vida, assim, completamente. Porque, de repente, eu tive que sair do programa. E aí eu assumi as coreografias das minhas produções. E aí a vida tomou um outro rumo, assim, né? Então, é muito louco, assim, como um filho... É transformador na nossa vida e com certeza sempre para melhor, né, Raul? Sim, Você que é pai. Raul, você é bom diretor em casa? Eu sou bom diretor Vamos em casa. ver. Oi, Gabriel. Oi, pai. Passando aqui para tentar resumir uma relação de 23 anos. 23 anos tendo o melhor pai do mundo ao meu lado, o que é uma tarefa difícil, mas eu posso tentar. Você sabe que a nossa conexão, a nossa relação é coisa de outro mundo. Meu pai é a pessoa que eu corro para compartilhar as minhas conquistas, para falar das minhas angústias, é o meu abrigo, o meu porto seguro. Enfim, isso eu acho que ele já sabe, mas eu tô aqui só para agradecer por isso, por ele ter sido tão presente a minha vida inteira, por sempre ter me incentivado a correr atrás dos meus sonhos, caminhado comigo em todos os momentos da minha vida, me acompanhado mesmo, sabe? Eu acho que se todo mundo tivesse um pai como o meu, acho que estaríamos numa sociedade melhor, sabe? Então, queria agradecer por isso, por ele ser esse cara tão especial, tão maneiro, que eu admiro tanto, por ter amigos incríveis, conquistar as pessoas por onde ele passa, por ter histórias maravilhosas, inspiradoras, aventuras. Então, tomara que eu seja como você quando eu crescer, pai. Que lindo. Te amo. Beijo. Aí tu me quebra, irmão. Aí tu me quebra. Aí me deixa vendido aqui. Ai, a minha filha... Eu tenho 3 filhas. Essa mais nova... Elas são muito fofas. Eu aprendi muito com a paternidade. Eu me lembro quando o médico fez a primeira ultrassonografia com a mãe dela. Hoje nós não somos casados, a gente se separou muito. Bom, isso é outra história.
Mas, enfim, o médico falou assim, Gazola, eu acho que é um menino, mas é muito cedo para dizer se é menino ou menina. Mas aí eu já tracei a vida dele toda, dos 0 aos 18 anos. Vai fazer isso, vai estudar, vai ler não sei o quê, vai fazer um esporte, vai tocar um restaurante. Jiu-jitsu, não é fralda, é kimono. Vai fazer jiu-jitsu até os 18 anos. Com 18 anos eu pergunto para ele, meu filho, o que tu quer fazer que teu pai está aqui para te ajudar? Aí veio a segunda ultrassonografia. Falei assim, Gazola, agora é certo. É uma menina. Eu falei, porra, ferrou. Dos 0 aos 18 eu não sei o que fazer. E quando chegar com 18 eu vou perguntar, filha, e agora? O que eu faço? E foi exatamente assim que aconteceu. Deus me mandou esse presente, esse anjo maravilhoso. Minha mulher chegou com 2 outros anjos e eu sou pai de 3. E eu tive um presente maravilhoso esse ano, né, que eu completei 70 anos, que as minhas 2 filhas pediram para pôr o meu nome na certidão delas. Então, eu falei assim, pô, ganhei na merda. Seu pai mesmo, né? Obrigado. Esse é o maior presente que um pai pode querer, que as filhas adultas continuem tendo... E admirando eticamente, inclusive, né? Isso é Porque ela incrível. faz Eu não sei como é que ela coisa- fez isso. Não, mas ela não mentiu nada. Realmente, não, o mundo filho. estaria melhor se fossem homens como o Raul. Ah, não Vários sei, não sei. Por detrás coração dos panos a gigante. gente não sabe. Na coxinha, né? Como diz a minha mulher foi ver a peça, depois da peça, o coisa gostou, chegou para baixo e falou assim, ele está se comportando? Aí falou assim, tá. No dia seguinte foi a minha filha, viu a peça, gostou, chegou para baixo e falou assim, ele está se comportando? Aí a Bárbara, pô, o que será que ele faz? Eu falei, o que você faz? Que tá todo mundo perguntando. Porque, na verdade, eu sou um cara que eu gosto muito de aventura. Então, qualquer convite diferente que me façam, que eu nunca tenha feito, eu falo, vamos fazer. E aí eu vou fazer e, claro, sempre tem um risco de vida envolvido. E eu já coloquei no contrato com o elenco. Ninguém convida o Raul pra nada. Tive muita sorte da Bárbara ter me feito esse convite e reviver com a Orosline. Porque, para mim, particularmente, não tem nada a ver com a peça que eu fiz há 42 anos atrás. Eu tô num outro momento de vida, num outro momento de idade, de experiência, de vivência. E eu vejo aquela peça hoje de uma maneira incrível. Eu, atualmente, até já falei para o elenco, não comentei com a Bárbara, eu estou fazendo terapia naquela peça. Quando eu pergunto o que vocês querem fazer quando vocês não puderem mais dançar, eu estou com 70 anos, eu não danço mais. Eu não danço mais há 30 anos, não é agora. Enfim, o que eu quero dizer é que eu vou trabalhando, vou vendo, e curiosamente, esse elenco, com exceção de uma única bailarina, atriz, que é a Bia, que tem 19 anos, todos os outros têm acima de 30, não é? Entre 30 e 40 anos. Então, aquilo para eles é um trabalho muito sério. Quando a gente fez há 42 anos atrás, a gente terminava o espetáculo, todo dia a gente saía. Com esse elenco, a gente não saiu uma vez, cara. Obedecendo a sua mulher e a sua filha. Não, é porque eles levam essa carreira muito a sério há muitos anos. É muito Há muitos bonito anos. isso. Isso é muito legal, porque eles dali já vão fazer outras coisas, às vezes tem outros testes, porque nossa temporada só vai até o dia 14 de dezembro. Então, a vida continua, o trabalho continua. Alguns são coreógrafos, outros são produtores também. Enfim, são bailarinos, tem que fazer outras coisas, tem escola de dança. Cada um tem uma vida profissional. Então, é um momento muito diferente da vida profissional de cada um do que era da nossa vida profissional há 42 anos atrás. A gente estava fazendo um trabalho que a gente estava fazendo o primeiro trabalho. Estamos ganhando dinheiro com o nosso trabalho. Pô. Aí eles não. Eles já fizeram outros musicais maravilhosos, até com a Bárbara mesmo, né? E isso é muito diferente. Só para fazer uma vírgula nesse texto que eu estou falando, outro dia tinha uma senhora com 2 meninas adolescentes, de 15 e 16 anos, né? Estavam na primeira fila, eu agradeço ao público, coisa e tal, e a mulher falou assim, a senhora falou assim, minhas filhas querem fazer isso na vida. E eu, parafraseando a Carol Costa, que ela falou assim, eu falei para elas assim, olha, para você subir nesse palco, você não precisa ter milhões de seguidores, que milhões de seguidores não vão fazer você estar aqui em cima. O que vai fazer você estar aqui em cima desse palco são anos e anos de aula de dança, aula de canto e aula de interpretação. Não tem ninguém ali com menos de 10, 15 anos, de anos de dança, de interpretação e canto.
Ali não tem que ter seguidores, ali tem trabalho, cara. Talento, Isso é trabalho. impressionante. Falando em trabalho, Opa! vamos ouvir um outro trabalhador incansável que fez um vídeo pra você. Miguel Falabella pra Ai, você. mentira, que fofo. gente. Miguel fofo. Eu e a Bárbara temos uma relação de amizade, uma relação que vem se construindo ao longo dos anos. Já temos trabalhado juntos nesses últimos anos e eu a conheci num musical Antes Tarde do Que Nunca. A Fernanda Chama falou, tem uma moça aí que você vai ficar doido. E eu entrei, ela estava no palco, imediatamente eu soube que ela era. É uma pessoa de muito talento, uma pessoa por quem eu tenho muita admiração, uma profissional muito íntegra, sabe o que quer e espero que eu tenha contribuído para essa nova fase dela como diretora, na qual ela tem se saído brilhantemente, diga-se de passagem. Enfim, é sempre uma alegria, sempre um prazer estar com ela. Temos uma relação única, eu e ela, mas com certeza envolve muito respeito, muita admiração e muito afeto. Te amo. Ai, te amo, Mig. Nossa. Como explicar essa relação, né? Como ele falou, é uma relação muito única, assim. Eu fico assim, gente, não dá pra eu explicar a relação que eu tenho com o Miguel para as pessoas. As pessoas falam assim, vocês se gostam mesmo? Vocês se amam? Porque a gente briga e a gente se ama, mas a gente tem uma admiração tão grande um pelo outro, é uma amizade tão genuína, tão sincera, é fora dos holofotes, assim, o que a gente tem, a relação que a gente construiu, que foi quando eu conheci ele no Antes Tarde. E desde aí a gente admira o trabalho um do outro. E o Miguel, assim, eu acho que é a pessoa, ele e o Júlio, né, que mais me impulsionam, assim, para eu crescer profissionalmente, né? E o Mig, ele, quando ele sabia que eu ia dirigir o Chorus Line, que eu queria dirigir o Chorus Line, a primeira coisa que ele falou foi, eu vou te ajudar. A versão vai ser minha, eu que vou fazer, vou te dar de presente. E ele falou assim, não, você não vai... Chorus Line não vai ser a sua primeira direção. A sua primeira direção vai ser comigo. E aí a gente comprou Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum, que ele estava como ator, e foi a minha primeira direção ao lado dele. Ele me apoiando, ele me mostrando os caminhos. Fora isso, a gente já tinha trabalhado juntos, não só como elenco, mas também ele dirigindo e eu coreografando. E eu tive assim uma sorte muito grande de ter ele como mestre, da visão dele como diretor, porque o Miguel, ele é grandioso em tudo que ele faz, né? Humanamente, inclusive. Né? Exatamente. A quantidade de gente que ele ajudou na vida e que ajuda e que faz para ajudar, né? Pessoas mais velhas, às vezes, sem, enfim... É incrível a generosidade dele. É incrível, né? A generosidade dele, e ele fez isso comigo também. E ele, como diretor, assim, ele é inspirador, assim, porque ele consegue pensar fora da caixa e ver o espetáculo de uma maneira que seja de uma forma que as pessoas nunca fizeram. E eu acho que isso também me influenciou no Chorus Line, que é tão diferente da montagem anterior. E quando eu quis fazer, muito me inspirei nele. Né, da forma como ele vê a arte e como ele faz, acreditando e sabendo o que ele quer e tentando fazer diferente. Então, o Chorus tem uma parte dele também. E ele teve presente nos ensaios, deu toques para a gente também, sobre o que ele via e o que ele gostava e o que ele achava que tinha que melhorar. Assim. Então, amo muito Miguel, te amo, Mig. Viva Miguel Falabella. Viva Miguel Falabella, exatamente. Vamos para uma amiga agora do Raul. Aqui a gente é assim, a gente prepara dos dois lados, Raul. Eita. Cara, é o arquivo Uma surpresa. Meu amigo, irmão amado, em primeiro lugar eu queria te dizer que a sua amizade é definitivamente um dos maiores presentes que a vida me deu. E observar de perto essa sua trajetória tão inspiradora tem sido um privilégio para mim. Eu acho que a verdadeira grandiosidade do ser humano só pode ser medida naquelas coisas que a gente faz quando ninguém está olhando. E é isso que sempre me impressionou tanto em você. Eu vi o Brasil descobrir você
todas as capas de revista, toda essa notoriedade, você continuar esse ser humano incrível a cada encontro, do manobrista ao diretor de teatro. E depois eu vi o seu poder de superação imensurável, a sua fé na vida infinda, o profissional incrível que você é, mas acima de tudo, o pai que você se tornou. Queria te dar os parabéns por esse momento que você está vivendo, maravilhoso. Parabéns ao Gabriel Chalita por essa plataforma incrível. E agradecer ao universo por você existir, Raul. Que lindo, Raul. Carola Schotner, eu conheci ela há 42 anos atrás, ela fazendo Diana Morales, no Chorus Line. E se tornou uma das minhas melhores amigas, se não a melhor amiga, ela e Cláudia Raia. Né? Mas é uma pessoa especialíssima, foi casada com o Wayne Shorter, um dos maiores saxofonistas do mundo, parceiro do Miles Davis. Ele faleceu tem uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. E ela sempre segurou ali a barra dele. É uma pessoa especialíssima, budista, tem uma alma, uma aura assim, fantástica. Tenho muito carinho por ela. Sempre que a gente pode. A gente se vê uma vez a cada 3 anos, mas amigo não tem distância. É amor, não né? Tem, é presença. É amor, é impressionante. Estamos acabando aqui. Vamos convidar o pessoal para a peça? Chorus Line está em cartaz no Teatro Vila Lobos, de quinta a domingo. Curtíssima temporada, então vocês de casa aproveitem para assistir essa lenda aqui, Raul Gazola. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Raul. Obrigado, muita luz sempre, muita coisa boa aí na trajetória de vocês. Amém. Obrigado a essa plateia linda mais uma vez aqui. Obrigado a você que nos autoriza a entrar na sua casa todas as quintas e sábados. Uma semana incrível para você. Semana que vem tem mais Arena dos Saberes. Ainda vai levar um tempo pra fechar o que feriu por dentro. Natural que seja assim, tanto pra você quanto pra mim. Ainda leva uma cara pra gente poder dar risada. Assim caminha a humanidade, com passos de formiga.